tensões comerciais, Estados Unidos e China anunciaram uma trégua de 90 dias, reduzindo significativamente as tarifas bilaterais, estabelecendo um novo canal de diálogo permanente. O presidente Donald Trump descreveu o acordo como um reinício total nas relações comerciais, enquanto a China expressou esperança em eliminar tarifas unilaterais e promover maior cooperação econômica. Este movimento já impacta positivamente os mercados globais, mas especialistas alertam para desafios estruturais ainda não resolvidos. Quem explica isso é o diretor de Comércio Internacional da BMJ Consultores Associados. Boa tarde, José Pimenta. Seja muito bem-vindo aqui ao Boletim Metrópolis. Boa tarde, Neila. Boa tarde a todos que nos escutam. Bom, vamos falar então de redução de tarifas entre Estados Unidos e China. Está aí uma notícia que deixou o mercado financeiro em polvorosa. Já já você fala para a gente sobre isso também. Mas quais são os principais impactos? Melhor perguntando, quais seriam os primeiros impactos dessa decisão para Estados Unidos e China e depois para o mundo? Tá. Neila, acho que é importante pontuar o seguinte: o que foi acordado recentemente diz respeito a uma trégua, a uma trégua de 90 dias, onde você vai ter uma diminuição tarifária específica ali em nível bilateral, com base naquilo que estava sendo conclamado como uma das maiores guerras comerciais já existentes, sobretudo do século XX, XXI, por conta do nível, 145% de um lado, 125% do outro, o que inviabilizava totalmente o comércio e começou a inviabilizar entre as nações, entre essas duas nações, que são 40% do PIB global. Então, estamos falando de uma trégua, uma espera, para ver se uma negociação de fato mais de longo prazo vai ser implementada. Por que é importante dizer isso? Então, assim, do ponto de vista de expectativa dos agentes do mercado, dos mercados como um todo, tanto o mercado financeiro quanto o produtivo, de fato, o setor produtivo, há uma certa análise, vamos dizer assim, de que, olha, que bom que sentaram à mesa os dois gigantes para conversar. Então, isso é importante. Agora, então, por que eu estou pontuando isso? Porque do ponto de vista prático, de fato, a gente vê muito pouco avanço. Eu vou dar um exemplo aqui. O comércio bilateral, Estados Unidos e China, já teve uma disrupção muito forte, uma ruptura muito forte nesses últimos meses. Vocês devem acompanhar as notícias aí, aqueles que nos acompanham, gostam de comércio internacional, estão vendo as notícias de que fábricas na China estão fazendo layoff dos seus colaboradores, algumas estão inclusive fechando, os portos dos Estados Unidos, sobretudo os principais portos norte-americanos, Los Angeles, Seattle, portos da costa leste, também estão com uma operação reduzida. Você tem diminuição do frete, do trânsito marítimo entre essas duas nações, que sempre foi um trânsito marítimo muito, muito intensificado. Então, isso tudo foi fruto de uma diminuição, uma queda das compras, do fluxo de comércio bilateral. Então, o que está acontecendo agora? É uma dúvida, porque se você coloca pedido agora, efetivamente, como que esse pedido vai chegar, ou como que isso vai ser implementado em 90 dias? Quer dizer, muitos dos pedidos agora vão estar em trânsito dos 90 dias, de trégua. Então, muita gente está esperando para entender, durante esses 90 dias, ok, vão negociar, mas o que vai ter de fato depois dos 90 dias? Vai chegar até os 145% de novo, os 125% de novo? Então, do ponto de vista prático, ainda resta uma apreensão dos mercados, e sobretudo do setor produtivo, do setor de serviço, o setor de comércio norte-americano, que é extremamente impulsionado pelos bens chineses. Então, acho que é importante olhar para essa negociação como algo em curso, como uma perspectiva benéfica do ponto de vista de sentaram à mesa os dois principais players globais para uma conversa, ok, mas de fato, na prática, se isso vai reverberar em grandes volumes de compra e venda nos próximos 3 meses, ainda é complicado dizer. Do mercado financeiro a essa notícia? Como que o mercado reagiu a essa decisão que aconteceu entre os dois países? O mercado financeiro estava extremamente pessimista, sobretudo com os indicadores econômicos derivados de projeções de grandes e importantes instituições internacionais. Você deve se recordar, o FMI
olhou para o crescimento global e revisou o crescimento global, que ia sair de 3,3%, já revisando para 2,8%. Isso é uma queda estrondosa num ano de pós-recuperação aí de tudo que a gente já sofreu nos anos anteriores, Covid, guerra. Então estava se olhando para o ano 2024 e 2025 como anos ali de recuperação global. E isso foi uma ducha de água fria extremamente gelada nos mercados, né, em relação à realização de negócios. Também você teve uma diminuição da projeção de crescimento da economia norte-americana, que saiu da casa de 2,5%, alguma coisa nessa linha, para 1,8%, também pela FMI, e uma diminuição da projeção de crescimento do comércio global, uma retração, na verdade, de 1,5%. Então, todos esses indicadores causaram muita tensão no setor financeiro como um todo, que opera, obviamente, com a expectativa de crescimento, né, natural desses indicadores de alguns setores que ancoram a base desse crescimento. Com a possibilidade de um acordo, e mesmo com essa diminuição, né, temporária, e a possibilidade de um acordo um pouco mais vindouro, um pouco mais frutífero, o setor financeiro começa a se animar, justamente porque se o setor produtivo opera bem, obviamente que o setor financeiro vai ter um ganho derivado disso no curto e no médio prazo. Então as expectativas dos agentes aumenta a expectativa aí sim de maiores financiamentos, de maiores projetos, de maiores investimentos, de aumento, evidentemente, né, dos mercados e dos índices das bolsas de valores no mundo afora. Então, acho que também é um momento de cautela, mas com um pouco mais de parcimônia, tendendo ali para uma expectativa mais positiva do mercado financeiro. Meio de um período onde o presidente americano Donald Trump vem falando muito em protecionismo e manter essa carga tributária, enfim, todo esse processo que a gente já acompanhou do tarifaço. O que deve ter levado, o que Donald Trump visualizou para tentar esse acordo modelo, digamos assim, de 90 dias? Neila, é importante ter em mente que o setor privado norte-americano, né, e eu tenho falado bastante sobre isso, o comércio internacional e uma nação que depende do comércio internacional para, sobretudo, suprir mercado interno, como é o caso dos Estados Unidos, sobretudo em bens intermediários, enfim, é um país que já deixou de ter uma manufatura com alto nível, né, de participação do PIB, hoje está a menos de 10%, já chegou a ser 30%, 40% há 60 anos atrás. O pragmatismo é muito forte, né? Então não há dúvida, você deve se recordar, né, não tão uns 2 meses atrás, 1 mês e meio atrás, que o Trump já havia sinalizado uma redução tarifária para smartphones e produtos eletroeletrônicos, né, já atendendo ali a demanda de algumas parcelas do setor privado. Não há dúvidas, né, de que, tendo a China como um grande parceiro comercial, a própria economia norte-americana já dava sinais de enfraquecimento, né, em alguns setores que precisavam, evidentemente, suprir algum tipo de demanda específica da sua população. E sabia, obviamente, que outros países não iriam suprir, como supre a China, porque a gente está falando de duas nações que já há mais de 30 anos fizeram, né, vamos dizer assim, um pacto em amplo senso comercial e econômico muito forte, em termos de investimento e também comercial muito forte. Então, a gente entende que, sim, a pressão do setor privado foi fundamental para que esses indicadores trouxessem algum tipo de alívio, pelo menos nas tensões, e aí sim uma possibilidade de negociação, né? O próprio Trump tem sinalizado, como sinalizou, uma pausa para outros países, justamente por conta das tarifas recíprocas, né? Então, ele deixou aberto, olha, quem quiser negociar, vamos negociar. Então, ele de um lado, né, colocou medidas fortes, mas do outro também deu um waiver, né, deu uma licença aí para que essa negociação também ocorresse. A China, como retaliou, foi colocada ali também numa contra-retaliação, e aí a gente sabe como a coisa escalonou. Então, sempre houve ali a possibilidade de sentar à mesa de negociação, mas a China bancando também, por conta de tudo que significa para os Estados Unidos e para o mundo, né, em termos globais, né, um player forte e bancando uma posição que também não traria benefícios para a China no longo prazo, né, a gente sabe disso, porque a China também vive dificuldades econômicas já faz um tempo.
né? O setor de serviços e, sobretudo, o setor de construção civil chinês passa por um momento de crise muito forte, já não é de hoje, já faz uns 2 anos, né? Se intensificou sobretudo no último ano. A China é um país onde a população tem um nível de poupança muito elevado, então toda essa negociação, mais do que a negociação, esse impulsionamento que o governo chinês quer dar para um consumo maior na China, ele é feito a conta-gotas, isso não vai acontecer de uma hora para outra, porque é um tipo de população muito acostumado em poupar. Então, a China também começou a se ver, a ver que a saída estava cada vez mais olhando, né, para a exportação. A saída seria a exportação, de alguma forma, como tem sido nos últimos 30 anos. Então, aquecer o mercado interno não é tão simples assim, no nível que seria preciso para contrapor a crise na exportação ou nas vendas externas. Então, e outra coisa também que é importante, a China tem nos Estados Unidos um dos seus principais parceiros comerciais e sabe da dificuldade de outros países adquirirem os bens chineses, porque fizeram uma aposta lá atrás em crescer via exportação, como os Estados Unidos o fazem. Então, a China também aqueceu nesse sentido de falar, ok, vamos ouvir e vamos entender como a gente consegue, pelo menos, sentar à mesa de negociação e tentar chegar num acordo. Então, acho que não foi só o movimento do Trump, né, que sempre também tentou ali mostrar que estava aberto de uma maneira dele, né, vamos dizer assim, mas ok, sentou à mesa de negociação porque sabia que estava sofrendo internamente, a popularidade do Trump vem caindo, mas também teve a contraparte chinesa olhando para isso, dizendo, olha, é importante também a gente tentar, pelo menos, chegar a algum consenso. Obrigada, José. A gente continua acompanhando nessa fase de testes aí, de 90 dias, da diminuição dessa taxação entre os dois países. Muito obrigada mesmo pelos esclarecimentos aqui no Boletim. Agradeço, Neil. Um abraço a todos.